Eu tenho aqui nesse envelope registros arqueológicos de um sítio arqueológico que se chama Jebel Sarraba. Jebel significa montanha. Fica no Rio Nilo, onde hoje seria o Sudão, tá? Temos aqui, então, em cada um desses envelopes, vários registros dos sítios arqueológicos. Todos são iguais, cada grupo vai receber o mesmo conjunto. Cada grupo vai ter uma dessas folhas aqui, onde vocês vão fazer algumas anotações. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui em cima. Vocês vão olhar as coisas, os registros que eu tenho aqui dentro do sítio arqueológico e vão responder o que aconteceu neste local. Quem estava no acontecimento? Por que aconteceu? E quais vestígios comprovam a história do grupo? É um trabalho investigativo que vocês vão fazer, por isso eu coloquei um detetivezinho aqui, só para brincar. Ó, e cada grupo vai olhar com calma, vai ler cada um deles, vai tentar ver o que significa. Tudo que está aqui dentro, gente, é de um sítio arqueológico real, que é esse de Jebel Sarraba. Ele realmente existe, os arqueólogos estão estudando ele e tem algumas conclusões, algumas hipóteses do que foi que aconteceu. Acho que são uns 6 ou 7, né, vestígios. Olhem cada um cuidadosamente, lembrando, todos são do mesmo sítio arqueológico. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma foto da escavação. Tá, o que mostra essa foto da escavação? O que eu posso... Então, eu já tenho... O que tem lá nesse sítio arqueológico, Lino? Pronto. Fósseis humanos. Ótimo. Já tenho uma informação. Foram 61 seres humanos encontrados e 41 deles estavam lesionados com ferimentos no corpo. Isso aconteceu no norte da África, em uma área extremamente seca, comparada com o deserto do Saara. Em uma área rochosa havia aproximadamente 61 pessoas. Houve um deslizamento em uma montanha. Muito disso foi por causa de falta de alimento mesmo, pelas carnes, essas coisas. Nós achamos que aconteceu um ataque no local. Essa parte é aqui, não é? Você já tem uma hipótese, Clara? Então estamos que foi um deslizamento, por causa que com deslizamentos a maioria dos destroços cairia na cabeça. E seria numa montanha, porque Jebel seria montanha e também é um dos nomes do sítio arqueológico. Então isso aconteceu em uma montanha. É que eles estavam migrando do sul pro norte em busca de alimento dos animais que bebiam do Rio Nilo, porque como a gente viu que estava chovendo mais aqui, provavelmente o Rio Nilo estava grande. E a maioria foi de traumas e lesões e de violência. Como as lesões eram quase todas dessas aqui, só tinha na cabeça, a gente descartou a possibilidade de terremotos ou desastres naturais. Porque se, por exemplo, acontecesse um deslize, outros ossos também estariam quebrados. Foi por falta de alimentos? Porque aqui mostra que, pelo jeito, tem umas regiões muito secas e outras com bastante água. Encontrava um alimento, um pegava, só que daí o outro queria tanto, eles começavam a lutar até um conseguir o outro. O ataque deve ter acontecido com lanças e clavos por causa dos ferimentos. Pelos vestígios, diz em algum lugar que tinha pedra lascada. Então a gente acha que foi de pedra, mas a gente acha que também deve ter alguns de madeira que se decompuseram. Por território, porque ambos, machucados e não machucados, estavam no mesmo lugar. Então a tribo deve ter ido lá porque matou os outros e ficou com o território, porque eles estavam no mesmo lugar. Também deve ter sido por causa da falta de alimentos, porque sem água não tem bicho, nem planta. E sem bicho nem planta não tem humano. Então, aquela devia ser uma tribo com muitos alimentos que estava estocando. Eles foram lá, atacaram, né? Roubaram os alimentos. E a Kari devia ser do pessoal que estava sem comida, dos que atacaram. Porque eles não tinham comida e não conseguiam comer. Então, eles não tinham sujeira no dente. Esse é o registro mais antigo de uma batalha acontecida na humanidade, tá? E vocês foram pelos mesmos caminhos aí dos arqueólogos. Como tem lesões, essas lesões são feitas de pedra, pontos específicos do corpo. Tem mulheres, homens e crianças, isso é muito interessante que a Clara trouxe, né? Eles estão numa área de seca, né, do deserto do Saara, que o primeiro grupo também trouxe. E passa um rio muito importante nessa área, que é o Rio Nilo. O Nilo, no meio do deserto, é uma área de muito interesse, certo? Todo mundo vai correr para lá
e vão acontecer esses conflitos. Vocês foram muito bem nas hipóteses, construíram, argumentaram. Eu vou pedir para vocês guardarem tudo dentro do envelope. Veja se as anotações têm nome de cada grupo. Coloca tudo dentro, anotação, dossiê, tudo dentro e podem organizar as coisas para ir embora. Aqui.